Olá pessoal da região sudeste do Brasil, tudo bem com vocês? Trazendo este vídeo para falar sobre as condições meteorológicas que a gente deve esperar para esse próximo final de semana. É o seguinte, a gente vai ter aí nas próximas horas a formação de um intenso sistema de baixa pressão atmosférica na região sul do Brasil, associado a outras questões na troposfera, que vão fazer com que a partir de amanhã, sexta-feira, o tempo mude bastante aqui na região sudeste, começando por São Paulo, avançando para os outros estados ao longo do fim de semana. Falando da sexta-feira primeiro, ao longo da tarde, algumas regiões aqui do sudeste do Brasil até podem ter algumas pancadas de chuva, tá? Principalmente o estado de Minas Gerais e do Espírito Santo podem ter algumas pancadas de chuva devido ao calor e à umidade, mas assim, é algo isolado, não tem risco de chuva volumosa, não vai ser chuva generalizada e persistente, tá bom? Até pode ter alguns raios, alguma rajada de vento ou outra, mas não é pra gente esperar grandes problemas aí devido a essa chuva da tarde, tá bom? E início da noite da próxima sexta-feira em Minas Gerais e no Espírito Santo. Pensando no estado de São Paulo e também no estado do Rio de Janeiro, aí a gente nem precisa ficar esperando chuva. Se acontecer, vai ser algo muito, muito isolado, que não traz alguma preocupação, de jeito nenhum. É importante dizer que no caso do estado de São Paulo e também do Triângulo Mineiro, a gente vai sentir bastante calor. Primeiro porque a gente vai ter intensificação de ventos do quadrante norte, que trazem mais calor naturalmente, mas também porque a gente vai ter o sol aparecendo mais do que tem acontecido nos últimos dias, inclusive nesta quinta-feira, tá bom? Então, as temperaturas de fato vão aumentar bastante ao longo desta sexta-feira, a gente vai sentir bastante calor. E isso potencializa o que deve acontecer em diante. Ao longo da madrugada, principalmente da sexta-feira para o sábado, a chuva começa a avançar pelo estado de São Paulo, e aí traz risco de temporais. Então, todo o estado de São Paulo fica em alerta para o risco de temporais, porque a gente pode ter chuva volumosa, volumes aí de 30, 40 milímetros, por exemplo, em poucas horas, além de muitos raios e ventania, tá bom? Eventualmente alguma queda de granizo, tá? Então, mas a maioria das áreas do estado de São Paulo, de fato, pode ter bastante chuva ao longo da madrugada, tá? Da sexta-feira para o sábado, com bastantes raios e algumas rajadas de vento mais intensas. Esses mapas que vocês estão vendo, inclusive, eles estão mostrando a chuva que deve acontecer na região sudeste. Entre a mudança ali da tarde e começo da noite, final da tarde, né, e começo da noite da sexta-feira, até o amanhecer do domingo para segunda-feira, tá bom? Então vocês vão vendo o que vai acontecendo ao longo do fim de semana. E aí é muito perceptível que a chuva vem com tudo para o estado de São Paulo ao longo da madrugada, tá? Aí quando a gente chega de fato no fim de semana, pensando no sábado primeiro, a chuva continua avançando, ela vai deixando o estado de São Paulo, né? E vai avançando pelo estado de Minas Gerais, mas principalmente pelo Rio de Janeiro e pelo Espírito Santo, que são as regiões onde há um risco maior de temporais, com raios, ventania, chuva um pouco mais volumosa, tá bom? No estado de Minas Gerais, pode ter raios, pode ter algumas rajadas de vento, em algum ponto ou outro chuva um pouco mais volumosa, mas a preocupação se dá principalmente no estado do Rio de Janeiro e no estado do Espírito Santo, ou seja, as regiões mais próximas do litoral, onde a influência desse sistema de baixa pressão que virá da região sul será mais intensa. Tá? Onde a chuva para, no sábado, né, por exemplo, praticamente todo o estado de São Paulo, as temperaturas caem um pouco, tá bom? Não é que vai fazer muito frio, não tem massa de ar polar intensa, mas a questão é que vai ter bastante nebulosidade, já vai ter chovido e também vai começar a entrar um pouco de vento frio. Tá? Então, as temperaturas caem um pouco. Como eu disse na sexta-feira, o estado de São Paulo, por exemplo, e o Triângulo Mineiro sentem calor, bastante calor à tarde. No sábado a situação será diferente. E aí, indo para o domingo, o litoral do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro ainda podem ter alguma chuva, mas é pouca coisa, não é para esperar volume significativo, chuva sem parar e nem tem risco de temporais, tá bom? É mais nebulosidade do que chuva propriamente dita. As outras áreas do sudeste praticamente não tem mais chuva, tá bom? Com exceção da porção meio norte do estado de Minas Gerais, que podem ter novamente algumas pancadas de chuva que de maneira isolada pode trazer raios, ventania, um volume um pouco mais elevado. Não tem chance de ter muitos temporais em muitas áreas. Então fica só em atenção para temporais isolados, digamos assim, ao longo da tarde, do começo da noite,
na porção meio norte de Minas Gerais, principalmente as regiões mais próximas do estado da Bahia, por exemplo, do Distrito Federal, enfim. Mas o centro-sul de Minas Gerais aí já praticamente não tem chuva. Com relação às temperaturas, no caso do domingo, a porção mais leste do estado de São Paulo, a zona da Mata Mineira, o estado do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo vão sentir um pouco de frio. Tá bom? Então, a Grande São Paulo, todo o litoral paulista, Vale do Paraíba, praticamente todo o estado do Rio de Janeiro, todo o estado do Espírito Santo, a zona da Mata Mineira, enfim. Essas regiões vão, de fato, sentir um pouco mais de frio. Não é frio intenso, mas a temperatura cai significativamente com relação à sexta-feira e até mesmo com relação ao próprio sábado, tá bom? Quando a gente pensa, por exemplo, na Grande Belo Horizonte, no interior de São Paulo, tanto no Vale do Rio Doce quanto no Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais, as temperaturas também caem um pouco mais, mas aí não dá para dizer que é frio, as temperaturas ficam mais amenas. No caso de São Paulo, quanto mais para o interior, menos tem essa sensação de temperatura amena. E aí, pessoal, antes de encerrar, tem mais um ponto que é extremamente importante, além da possibilidade de temporais em todo o estado de São Paulo, da madrugada de sábado, de sexta-feira para sábado, também do risco de temporais no Rio de Janeiro e Espírito Santo, no próprio sábado, né? E temporais isolados na porção meio norte de Minas Gerais no domingo. A outra coisa que é extremamente importante dizer é sobre o vento, já que a gente vai ter a passagem de um ciclone que vai causar muito vento, tá bom? Que é essa baixa pressão. Todo o leste do estado de São Paulo, o sul de Minas Gerais, as regiões serranas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, conforme vocês estão observando nessas duas simulações, tá? Todas essas áreas podem ter ventos muito intensos ao longo de todo o sábado, especialmente durante a manhã e a tarde, além do começo da noite. A gente pode ter rajadas de vento em alguns pontos, a depender do relevo, de até 90 km por hora. Tá? Mesmo que não esteja chovendo. Então, por exemplo, no leste do estado de São Paulo praticamente não tem mais chuva, alguma coisinha no litoral. Mas mesmo a Grande São Paulo, região de Campinas, por exemplo, podem ter ventos de até 90 km por hora. Então, tem que ter bastante atenção. Outras regiões do sudeste, interior de São Paulo, praticamente todo o estado de Minas Gerais e as porções do Espírito Santo e do Rio de Janeiro que não serranas, podem ter rajadas de vento também intensas, mas não devem passar dos 60 km por hora. Traz alguma preocupação, mas obviamente nem se compara a rajadas de vento de 90 km por hora, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos ficar em alerta aí, porque tem bastante chuva para acontecer ao longo deste fim de semana. Começa pelo estado de São Paulo, depois vai avançando pelos outros estados, e depois da chuva a gente ainda tem esse alerta para ventania intensa na porção mais leste aí, da região sudeste do Brasil, tá bom? Eu deixei um short também gravado aí no canal para que vocês possam ver de maneira bastante resumida o que vai acontecer. Peço que vocês deem like nos dois, compartilhem o vídeo e os shorts, deixem seus comentários e se você não for inscrito no canal, peço por gentileza que se inscreva para que o canal cresça e eu continue trazendo aí novos vídeos, ok? Agradeço demais por ter assistido o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e desejo, claro, a todos um excelente final de semana.